O objetivo dessa nossa aula é pegar aquele código que a gente já fez, aquela rede neural que a gente já criou utilizando o dataset do Hospital de Câncer de Wisconsin e aprimorar ele adicionando esses elementos novos, essas técnicas novas que a gente viu nas aulas passadas. A gente tem o código aqui, ó, ele já está pronto, a gente só precisaria fazer poucos aprimoramentos, mas para a questão de a gente relembrar, visto que a gente fez isso faz bastante tempo, vamos começar a fazer esse código aqui do zero. Vamos pegar ele e refazer ele do zero. Só lembrando, então, a gente tinha um dataset que a gente pegou lá do hospital da UC, né, da Universidade da Califórnia, onde a gente tinha um monte de dados sobre as células, onde foi feita a biópsia, e tinha um rótulo se ela retornaria, né, algo cancerígeno ou não, quer dizer, se retornaria um tumor maligno ou não. Então, era um monte de dados que está aqui nesse nosso arquivo wbcd.txt. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é carregar esses dados aqui para dentro. Eu já importei as bibliotecas que a gente vai utilizar. São bibliotecas relativamente simples de serem utilizadas. A maior parte delas é a biblioteca que a gente utiliza no dia a dia, né, a NumPy e a Matplotlib, mas a TensorFlow, que é a biblioteca que a gente usa especificamente para criar as nossas redes neurais artificiais. Então, vou rodar aqui o código, só para importar as bibliotecas. Isso aqui já está carregado, ó, se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir todo o nosso dataset. Só lembrando, os 30 primeiros dados são características da célula e o último dado... Ué, tá sem nada aqui dentro do meu dado? Não, tá certinho, ó. Então... Quando eu clico dá problema. Então, só lembrando para vocês, né, nesse dataset que a gente carregou aqui, a gente tem todas as características da célula tumoral nos dados de 1 ao 30, e no dado 30 a gente tem o retorno se aquelas características evoluíram para um tumor maligno ou não. Então, se a gente pegar aqui os nossos passos, né, o que a gente tem que fazer, a primeira coisa é carregar os nossos dados de treinamento. A gente colocou ali os nossos dados de treinamento, a gente só não carregou ele para dentro do nosso código ainda, né? Então, vamos carregar ele para dentro do nosso código. Esse PowerPoint aqui na minha frente está me atrapalhando, ele não quer sair da frente. Só um minutinho. Aí, consegui. Então, eu vou fechar isso aqui. O nosso dataset ele já está dentro do Colab. Vou criar aqui um novo código que a gente vai começar a fazer passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar os dados. Para fazer isso, a gente vai usar a função np.load do NumPy. Então, a gente já importou a biblioteca NumPy, estamos chamando a biblioteca NumPy de np, né? E a gente pode falar que os nossos dados... A nossa matriz de dados, ela recebe np.load.txt. Então, a gente vai abrir um txt. E qual é o txt que a gente tem aqui? A gente acabou de colocar, né? É esse txt aqui, ó, wbdc.txt. Então, a gente vai abrir esse arquivo dentro do Python. Então, vou colocar aspas simples aqui. wdbc.txt. Desculpa aqui meu pequeno lapso que aconteceu. Então, carregamos aqui. Se eu der um print data, ele deve imprimir a matriz de dados. Print data. Então, está aqui todos os nossos dados carregados para dentro do Python. Primeira coisa, muito importante. Então, beleza. Conseguimos carregar os dados para dentro do Python. Vamos criar o programa básico primeiro, depois a gente implementa as mudanças nossas. Então, está aqui, carregamos os dados, a gente vai para separar os dados em atributos e alvo. Isso aqui é muito importante. A gente não vai fazer a divisão dos dados ainda, mas já vamos separar os dados em atributos e alvos. Para isso é muito simples, a gente vai pegar aqui, a gente vai criar a nossa matriz X, que é a matriz dos atributos, e a matriz X ela vai ter a matriz data fatiada. Lembram desse fatio, quando a gente usa 2 pontinhos aqui é para fatiar? De todas as linhas, quer dizer que eu vou pegar todas as linhas
da matriz data, todas as linhas, mas a coluna, eu vou pegar só a coluna da 0 até a 30. Porque da 0 até a 30 é onde estão os dados de entrada, os atributos da rede neural. Tudo bem? E na matriz Y, que é a minha matriz de saída, eu vou pegar a matriz data, a mesma coisa, de todas as linhas, mas só da coluna 30. Então, ó, isso aqui, eu estou fatiando a matriz. Eu estou pegando a matriz, todas as linhas, essa linha, essa linha, essa linha, essa linha, essa linha, porém da coluna só da 0 até a 30, com a 30 não inclusa. Lembra? No Python ele acaba um antes. Então, eu vou pegar essa coluna, essa coluna, essa coluna, essa coluna, essa coluna, mas eu não vou pegar essa coluna, porque essa é a 30. A 30, pode ver, ó, é só dado inteiro, ó. Tumor maligno, tumor não maligno. Então, a coluna 30 em específico, todas as linhas da coluna 30 vão para a matriz de saída, para o nosso alvo, tudo bem? Então, a gente separou aqui os dados em atributos e alvo. A gente tem os dois dados aqui. Bom, agora, se a gente fosse fazer o processo que está aqui, a gente ia separar os dados em treinamento e validação e normalizar os dados. Tá, vamos fazer isso depois. Vamos só voltar e criar a nossa... Vamos começar só criando o nosso código básico que a gente já tinha feito, tudo bem? Eu vou dar um rodar aqui para não aparecer nada. Se eu mandar imprimir Y agora, por exemplo, vai imprimir só os dados 0 e 1, ó. Certo? Se eu mandar imprimir, esse aqui evoluiu para tumor maligno, maligno, maligno. Esses aqui não evoluiu para tumor maligno. Então, só o rótulo de dados aqui, o alvo, está na matriz Y e na matriz X está todo o resto, todos os dados de entrada que vão gerar esse 1 ou 0. Tudo bem? Então, continuando, vamos supor que a gente não queira fazer a separação e a normalização dos dados por enquanto. O que a gente faria, seguindo o nosso modelinho aqui, era usar o tf.keras para construir a rede neural artificial. Então, a gente vai iniciar a construção da nossa rede neural artificial agora, usando o TensorFlow. O TensorFlow que a gente está chamando de TF. Então, a nossa próxima etapa é criar o modelo, e a gente até então tinha feito uma multilayer perceptron de 2 camadas ocultas. Então, a gente queria aqui criar o modelo da multilayer perceptron, e a gente começa a criação desse modelo falando qual que é o tipo de modelo. Então, eu vou instanciar aqui algo que vocês não estão acostumados com essa palavra ainda. Eu vou criar uma instância, eu vou criar um modelo que ele vai ter uma série de propriedades. Então, o nosso modelo, model não, né? Model é melhor. O nosso modelo, a gente vai usar o tf.keras, que é o nosso construtor de modelos. Então, a gente vai usar o tf.keras para criar um modelo. Qual que é o tipo de modelo que a gente utilizou até agora? É um modelo sequencial, onde o dado ele vem da camada de entrada, passa pela primeira camada oculta, vai para a segunda camada oculta, para a terceira, para a quarta, para a quinta, e até chegar na camada de saída. Então, eu vou usar o tf.keras, que é o meu criador de modelos, e eu vou criar esse modelo em específico, que é o modelo sequencial. Então, o meu modelo, ele vai receber um modelo, aonde está aqui, sequencial, tudo bem? Ele vai receber um modelo do tipo sequencial. O que a gente está fazendo aqui? A gente está iniciando, a gente está criando esse objeto. Isso aqui é um objeto, um modelo é o nosso objeto, que ele é um tipo de modelo sequencial. Primeira coisa que a gente faz aqui. Então, a gente tem a estrutura do nosso modelo criado. Agora que a gente tem a estrutura do modelo criado, a gente sabe que a gente tem um modelo sequencial, a gente começa a adicionar as camadas. Então, se a gente pegar aqui, né, no modelo que a gente criou, voltar lá para o PowerPoint um pouquinho, quando a gente criou esse modelo aqui, faz bastante tempo, né? Então, eu acho que é até bom a gente começar do zero. Esse é um dos motivos para isso. Aonde que a gente criou esse modelo? Nossa, faz um tempão, né? Eu acho que nem tem aqui no PowerPoint quando a gente criou esse modelo, ou foi mais tempo para trás ainda? Foi mais tempo para trás ainda. Ah, era esse modelo aqui, exatamente esse modelo aqui que a gente criou. Então, entrada, neurônio, 2 camadas internas e uma camada de saída. Eu acho que acabou mudando um pouquinho, porque a nossa entrada agora ela é bem maior, né? A nossa entrada agora tem 30 dados de entrada. Então, não é exatamente esse aqui, é quando a gente estava começando a treinar ainda, né? A diferença é que agora a gente tem 30 dados de entrada, não só 3. Então, a gente começa a adicionar
as camadas. A gente vai adicionar essa camada, vai adicionar essa camada, vai adicionar essa camada e vai conectar com a camada de entrada. Isso é bem simples de fazer utilizando aqui o TensorFlow e o Keras dentro do TensorFlow, né? A gente vai usar o comando model. Agora, model, sempre que a gente chamar model, a gente está criando, a gente está acessando a nossa instância, o nosso modelo criado. Então, a gente vai acessar o model e a gente vai usar o comando add. O comando add quer dizer que a gente vai adicionar algo no nosso modelo. Nosso modelo não tem nada ainda, ele é um modelo vazio. E agora a gente vai adicionar algumas coisas neles. E a primeira coisa que a gente vai adicionar, a gente vai usar o nosso construtor, que é o tf.keras. E agora a gente vai acessar especificamente o construtor de camadas. Então, layers. tf.keras.layers. Certo? Então, agora eu estou acessando o construtor de camadas ocultas. E, especificamente, a gente vai usar um tipo de camada que é a chamada camada densa. Dense. Então, esse é o único comando mais complexo que a gente vai ver. Então, a gente tem o nosso modelo. O tf.keras é o nosso construtor do modelo. A gente usou ele para construir um modelo sequencial. E aí, nesse modelo sequencial, a gente está adicionando, acessando, então, o nosso construtor de modelo, mais especificamente o construtor de camadas internas. E a gente está adicionando uma camada densa. Só relembrando o que é uma camada densa. A camada densa é a camada onde todos os neurônios da camada estão ligados a todos os neurônios da camada anterior. Isso aqui é uma camada densa. Então, todos os neurônios dessa camada, dessa primeira camada oculta, estão ligados a todos os neurônios da camada anterior. Tudo bem? Então, voltando lá. A gente simplesmente tem que falar, depois que a gente faz isso, a gente simplesmente tem que falar qual que é o tamanho, né, do nosso número de neurônios que a gente vai ter. Então, por exemplo, a gente poderia colocar 5 neurônios na primeira camada. E qual é a nossa função de ativação? Então, normalmente a gente vai usar a função de ativação ReLU, a Rectified Linear Unit, que a gente já estudou. Então, basicamente, a gente vai adicionando camadas assim agora. A gente simplesmente vai pegar isso aqui e vai adicionar quantas camadas que quiser. Simplesmente com esse código aqui, a gente criou essa primeira camada aqui. Simplesmente foi adicionado 5 neurônios na primeira camada. Se a gente copiar esse código aqui de novo agora, vir aqui e colar esse código de embaixo de novo, a gente criou mais uma sequência de camadas com 5 neurônios. Se eu colocar de novo, mais uma sequência de camadas com 5 neurônios. Se eu mudar aqui, ó, eu tenho agora a primeira camada oculta com 5 neurônios, a segunda com 15, a terceira camada oculta com 5. E aí a gente pode ir adicionando. Esse é o nosso construtor de modelo. Agora é muito fácil. A gente só vai colocando model.add e vai colocando os modelos que a gente quer adicionar aqui ao nosso modelo como um todo, né? A gente vai adicionando as funções que a gente quer colocar no nosso modelo como um todo. Só tem um detalhe que eu falei que era diferente, que a primeira camada ela tem que estar conectada nos dados de entrada. Então, a gente só falou aqui, né, que a nossa primeira camada ela vai ter 5 neurônios, mas a gente coloca um comandozinho para falar que ela está conectada a 3 neurônios, que é a dimensão do input. E aí a gente só faz input dimension igual, no nosso caso aqui, a primeira camada está conectada a 30 neurônios, né? Então, a primeira camada ela tem 5 neurônios, está conectada a 30. A segunda camada, não vamos colocar tanto assim não, vamos colocar mais 5 neurônios na segunda camada por enquanto. Também usando a função de ativação ReLU. E, por fim, a última camada, que é camada de saída, a gente já viu funções de ativação para camadas de saída. Então, se a gente voltar lá nas aulas sobre função de ativação, o nosso objetivo aqui é dar uma probabilidade se aqueles dados atributos vão retornar uma célula maligna ou benigna para o tumor, né? Então, a gente quer retornar uma probabilidade. E uma função de ativação muito boa para fazer isso, para retornar números entre 0 e 1, para a gente usar como uma probabilidade, é a função sigmoide. Então, a gente transforma essa função aqui numa sigmoide e a gente só tem um dado de saída, né? Só um neurônio na camada de saída. Então, basicamente, o que a gente fez foi construir isso aqui até agora. A gente podia, inclusive, deixar igualzinha. 30 neurônios na entrada, 5, 3, 1. Então, vamos voltar lá. 5, 3, 1. Então, a gente acabou de construir exatamente aquela... ou criar exatamente aquela rede.
Bom, a gente determinou a estrutura da rede, a gente faz a criação do modelo, a compilação do modelo. Então agora a gente já falou para o Python qual que vai ser a estrutura do nosso modelo. Mas agora a gente tem que criar, tem que fechar ele. Ele está ali aberto para a gente poder editar, agora a gente vai fechar ele, como a gente fecha com o método compile. Então model, então a gente vai pegar o nosso model. Ó. Sempre que a gente estiver falando de model agora, a gente está falando desse carinha que a gente iniciou aqui e a gente foi fazendo adições nele, a gente foi fazendo modificações nele. Agora a gente vai finalizar o nosso modelo. Como que a gente vai finalizar? A gente vai compilar ele. Então, model.compile, compile, que dificuldade, hein? E aí a gente vai dar alguns parâmetros para o model.compile. A gente vai ver isso mais precisamente em outras aulas. Podem ver que a gente está indo bem devagarinho. Mas nesse model.compile, vocês não precisam saber disso agora. A gente vai falar como que a gente calcula o erro. Lembra que a gente calculou o erro lá no Excel, a gente definiu como que a gente calculava o erro. A gente vai definir como que a gente vai otimizar. Lembra que a gente usou um método de otimização lá no Excel? E qual que é a métrica de otimização, que pode ser inclusive a mesma do erro aqui. Então, isso aqui ele vai criar. Aqui a gente falou como ia ser o modelo. A partir disso aqui, ele vai juntar tudo e vai criar um modelo fechadinho. Beleza? E aí a gente vem para o nosso treinamento. O nosso treinamento, mais uma vez, vai ficar para outra aula como vai fazer. Então, isso aqui a gente não precisa saber por enquanto. A gente vai ver na próxima aula. Mas a gente vai treinar o modelo usando o método... É que na aula passada eu tinha salvado, né? Mas eu só vou usar depois que o modelo está treinado, eu vou usar o model.fit. Aqui, como eu copiei do outro código aqui, eu estou com variável de treinamento e variável de validação. Mas, na verdade, a gente não tinha feito isso, né? Então, a gente vai treinar, por enquanto, com x e com y, certo? X e y a gente já tem. Então, está aqui o nosso x e o nosso y. Por 100 épocas, certo? Exatamente o que a gente vai... Então, a gente vai usar o modelo para ajustar o modelo usando os dados de entrada por 100 épocas. Isso aqui é o que vai fazer, basicamente, o treinamento do modelo. Antes estava assim, ó. A gente estava com... Eu estava salvando, né? Além de treinar, eu estava salvando esse treinamento na variável história, para a gente poder plotar os gráficos depois. Então... Está criado e está treinado. Vamos ver se funciona? Eu vou pegar só a parte que eu mandei plotar os dados aqui, ó, para a gente ver se está funcionando. Pode dar algum erro, mas vamos ver se está funcionando. Funcionou de primeira? Aí é raro quando isso acontece, né? Que estranho funcionar de primeira. Então, beleza, está treinando por 100 épocas. Treinou o modelo aqui por 100 épocas. E a gente está aqui com o nosso modelo, com a acurácia do modelo sendo testado. Então, normalmente começa perto de 50%, teve um desviozinho para baixo e aí ele foi treinando, em cada época ele foi aumentando até a gente chegar numa acurácia de 90%. Se a gente quiser prever os dados, não tem problema, a gente pode prever os dados de forma bem simples. A gente tinha o model.predict, né, que a gente viu na aula passada. Se a gente quisesse ver, agora que o modelo está treinado, agora que a gente tem os pesos, a gente poderia ver como funcionaria, como a gente poderia utilizar isso para outras séries de dados. Bom, nosso modelo está funcionando, está bonito, normalmente não funciona de primeira, essa aqui foi uma boa sorte que a gente teve aqui. Então, na próxima aula, a gente vai implementar aqui, ó, logo depois que separar os dados em atributos e alvo, a gente vai fazer o que estava aqui no nosso Excel, no nosso PowerPoint, lá no finzinho, que era a divisão dos dados em treinamento e validação, e, além disso, a normalização dos nossos dados. Tudo bem? Então, até a próxima aula.